nós vamos falar um pouco sobre, indo para a parte final do nosso trabalho, é entender exatamente como se constrói um planejamento estratégico. De tudo que nós vimos aqui, o planejamento estratégico passa a ser uma forma direta e simples de entendimento, mas que exige muito trabalho de todos os departamentos organizacionais, porque eles precisam compreender não só o mercado como está lá fora, mas também entender todos os pontos internos. Vejamos o próximo slide. Aqui entendemos o planejamento estratégico como a empresa, compreendendo o seu ambiente externo, entendendo o seu ambiente interno, dado as suas competências internas e as suas competitividades. A partir daí ele consegue gerar uma vantagem competitiva. Exemplificando um pouco melhor esse desenho, eu vou passar um pouco do que o Kotler falou alguns anos atrás explicando o planejamento estratégico. Ele fala o seguinte: para que você possa ter um planejamento estratégico coerente, primeiro, você precisa compreender a declaração de visão e missão e valores do seu negócio. A partir desse momento, você passa a compreender todo o ambiente externo, ou seja, analisar o que está fora da empresa, as suas oportunidades e ameaças. E sendo assim, você também analisa todo o teu ambiente interno, ou seja, as tuas forças e fraquezas. Em síntese, se você conseguir compreender quais são as suas forças e as suas fraquezas, a partir do momento que você tem um autoconhecimento, fica muito mais fácil, olhando para fora, quais são as oportunidades que você vai ter e quais são as ameaças que vão impactar no seu negócio. Nessa compreensão, nesse diagnóstico, você consegue saber exatamente para qual caminho é mais seguro seguir. Quando você conhece qual caminho mais seguro a seguir, você vai atingir algumas coisas que são importantes na determinação de um planejamento estratégico, olhando o nosso gráfico aqui, o nosso desenho, que é a formulação de metas e objetivos. Objetivo é diferente de meta, objetivo não é mensurável, a meta é mensurável. A partir do momento que você tem os objetivos e metas, independentemente de qual nível da empresa você esteja, fica muito mais fácil de formular uma estratégia. Quando você formula uma estratégia, você implementa e a partir da implementação, constantemente você vai fazendo feedback e controle das ações que estão sendo tomadas. Aí você me pergunta: João, mas em algum momento eu posso interferir ou mudar qualquer planejamento que foi feito antes? Óbvio que sim. A partir do momento que você começa a monitorar e a fazer feedbacks desse processo, você pode inclusive mudar a missão da sua empresa. Você pode mudar o entendimento de que algum impacto externo faça com que a tua empresa mude dos teus produtos. Você pode ter que mudar os seus objetivos. Alguns anos atrás, há muito tempo atrás, na verdade, um banco quis ser o maior banco do Brasil. Ele compreendeu, num dado momento, que não ia conseguir ser o maior banco sendo um crescimento orgânico. Ele teria que comprar outros bancos para poder competir com os maiores naquele momento. O que ele fez? Ele mudou a sua estratégia de ser o maior banco para se tornar o melhor banco em atendimento para os seus clientes. E aí mudou-se toda uma estratégia e teve que fazer toda a reformulação daquele planejamento executado até então. Resumindo no próximo slide, a gente vai conseguir enxergar o seguinte: resumindo todas as etapas dos processos do planejamento estratégico. Primeiro você faz um diagnóstico, entende a empresa como ela é, como ela funciona, quais são as suas características. Depois ela faz um prognóstico, ou seja, a visão de onde ela quer chegar. No terceiro plano, ela faz uma formulação estratégica. Nós queremos atingir tais objetivos e tais metas. Faz com que isso seja implementado em toda a organização. Acompanha e controla, para depois entender e fazer uma avaliação se está indo corretamente. Se em algum momento essa avaliação não for positiva, ela pode voltar em qualquer uma das fases e fazer uma reavaliação daquele processo. Isso é fundamental para que o planejamento estratégico funcione de forma coerente e adaptável às novas mudanças que normalmente ocorrem. No próximo slide, entendemos que conhecimento da realidade é muito importante para que a gente possa identificar e pesquisar cada vez mais sobre os principais fatores que afetam uma situação. Assim, conseguimos fazer um diagnóstico, fotografando a nossa realidade, analisando as informações sobre uma determinada situação e obtendo um diagnóstico profundo daquilo que foi observado. Criamos um prognóstico,
um cenário futuro, desenhando a partir de uma análise de interpretação das informações da atualidade e também da análise das oportunidades e ameaças que possam ocorrer no futuro. Decidimos e formulamos entre diversas alternativas qual é a melhor solução para ser implementada. Fazemos a implementação das decisões tomadas e aí sim, somente depois começamos a avaliar, criticar e retroalimentar tudo isso que foi construído. Vemos no gráfico final desse processo de planejamento estratégico que quando a gente faz a concepção das atividades, fazemos um planejamento e só assim durante o tempo, na terceira fase, que nós executamos e controlamos, ou seja, pomos a mão na massa de forma clara e objetiva da execução da estratégia. E a partir daí, no decorrer do tempo, nós vamos avaliando todo esse processo. Me perguntaram recentemente, só análise SWOT é importante? E é uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês? Normalmente não. A gente pode ter outras ferramentas importantes, mas a análise SWOT ela nos dá aquele objetivo interessante que foi determinado já desde o começo, quando eu falei, quando a gente está fazendo uma análise interna e externa. Olhamos o gráfico, o histórico da análise SWOT. Nós temos os fatores positivos, que são os fatores internos, ou seja, qual é a minha força. Nós temos toda a parte negativa, que é da parte interna, qual é a minha fraqueza. E entendendo esses dois pontos, eu preciso não só resolver as partes das fraquezas que existem na minha organização, mas eu preciso principalmente potencializar as minhas forças. Porque a partir desse momento, nessa potencialização, eu passo a ser referência no mercado. A empresa que faz a grande diferença naqueles pontos fortes que já existem. Quando a gente analisa o ambiente externo, a gente consegue compreender, primeiro, dentro desse modelo de entendimento, não pessoal, mas organizacional, quais são as oportunidades que elas vão chegar para mim? O que isso pode gerar de oportunidade? O que pode gerar de novos negócios para a empresa? Ou de novos modelos, ou até mesmo de diversificação de mercado, de produtos ou serviços. E a gente começa a estudar a respeito disso. Mas também precisamos compreender que ameaças dentro daquele modelo estratégico podem me criar problemas futuros. Sendo assim, tendo essa análise, esse primeiro diagnóstico nos fundamenta a tomar algumas decisões. Porém, eu quero mostrar no próximo slide um ponto que eu acho extremamente fundamental quando a gente fala nos fatores externos. Os fatores externos são muito difíceis de compreender. Tem uma metodologia chamada PESTEL, que é muito difundida no mundo inteiro, que pode nos propiciar um entendimento com muito mais qualidade e assertividade daquilo que vai impactar nos nossos negócios. Ou seja, vendo no próximo slide, vocês vão entender um pouco sobre isso. PESTEL vem das iniciais de fatores políticos, fatores econômicos, o S de fatores sociais, os fatores tecnológicos ou de tecnologia, o E de environment, que nesse caso aqui traduzido para fatores ambientais, e os fatores legais. Cada uma dessa parte impacta diretamente na minha organização. Quando falamos em fatores políticos, nós temos que levar em consideração no local, primeiro, de políticas governamentais. Quais são as políticas que hoje são impactadas no meu negócio? Quais são as eleições e tendências políticas? Recentemente nós tivemos uma eleição para presidente que tem mudado todo o comportamento de atuação no Brasil até então. Nós temos uma mudança de governo, seja ela federal, municipal ou estadual. Nós temos que levar em consideração as políticas de negociação, financiamento, bolsas, iniciativas do próprio governo que ele faz num determinado momento ou num determinado segmento. Nós temos que levar em consideração as guerras, terrorismos e conflitos que existem não só no país, mas no mundo inteiro. Temos que levar em consideração problemas políticos internos, relações entre países e principalmente algo que vem nos afligindo há muito tempo, a corrupção, que impacta diretamente no nosso resultado de investimento no país. Vejam, são vários itens que trabalham só em fatores políticos, que precisam ser levados em consideração na formulação e no entendimento externo quando você está construindo um planejamento estratégico.
Quando a gente vai para a área econômica, é importante levar em consideração a economia local, a forma de tributação que nós temos, como é que é a relação entre inflação e juros, todas as tendências econômicas e problemas sazonais que as empresas passam naquele determinado momento, crescimento da indústria, taxa de importação e exportação, comércio internacional e taxa de câmbios internacionais. Todos esses aspectos econômicos, de alguma forma, eles vão impactar no nosso negócio. Podem impactar pelos nossos fornecedores, pela nossa mesma construção, pelo serviço que a gente presta, enfim, por enormidade de processos que estão envolvidos e dos stakeholders que também estão envolvidos na empresa. A gente vai para o terceiro ponto, que é o S de fatores sociais, ou seja, taxa de crescimento populacional, as mudanças de gerações, tendências de estilo de vida, tabus culturais, atitudes e opiniões dos consumidores, padrões de compra do consumidor e problemas éticos. Cada vez mais as pessoas, os consumidores, têm procurado empresas que trabalham de forma ética, mas mantendo a sua essência de comportamento de consumo. Não é porque existem empresas que cortam árvores, por exemplo, não é uma empresa ética que está fundamentada dentro de análises e sistemas ambientais corretos. E as empresas e as pessoas consomem esse tipo de produto porque sabem que tem selos que estão de forma autorizando, né, que admitem, tem uma qualidade por trás e uma responsabilidade por trás daquela empresa. Isso nos ajuda a tomar uma decisão de consumo. Mas cada vez mais o consumidor vem sofrendo alterações e comportamentos nesse período. O quarto ponto é o T de fatores tecnológicos, ou seja, toda a tecnologia emergente, a maturidade de tecnologia, a legislação tecnológica que vem sofrendo algumas alterações nos últimos anos, pesquisa e inovação que é fundamental na compreensão não só do comportamento de consumo, mas de novos produtos que podem vir a aparecer no mercado, informação e comunicações, desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente do que os concorrentes estão fazendo, e problemas de propriedade intelectual. A tecnologia hoje, ela faz parte do nosso dia a dia em tudo. Se nós não tivermos trabalhando, inovando e compreendendo os novos fatores, não precisa ser um invento que me gere um resultado, mas pode ser outros resultados efetivos que outros setores fazem e que a gente pode adaptar ao nosso próprio segmento, melhorando, inovando e trazendo resultados positivos. O quinto ponto é o E de environment, que são os fatores ambientais. O que é importante nós entendermos nesse segmento? É compreender os regulamentos ambientais locais e internacionais, que vão impactar no nosso negócio ou na nossa atuação. A redução da pegada de carbono também é importante. A sustentabilidade por si só, a gestão de resíduos e principalmente a questão da poluição, que cada vez mais é discutida na nossa sociedade. E por fim, nós falamos sobre o L, que são os fatores legais. Qual é a legislação em vigor? Qual é a legislação futura que pode vir a transformar a nossa atuação? Qual é a legislação internacional? Por que os órgãos e processos regulatórios impactam nos nossos negócios? Compreender cada vez mais a lei trabalhista, que hoje sofreu uma grande alteração nos últimos tempos. Entender a proteção do consumidor, as normas de saúde e segurança que são implementadas nas empresas, os regulamentos fiscais e as normas específicas da indústria. Ou seja, se nós conseguirmos compreender todos esses itens, a gente consegue ter uma clareza do nosso cenário externo. Independentemente se você é uma empresa, se você é um órgão público, ou se você é um funcionário, ou se você é um profissional, no nosso caso aqui, da área de penitenciária. Compreenda que tudo isso vai ter impacto, de certa forma, até mesmo na sua profissão. Porque são situações que vão ocorrendo ao longo do mundo e que acabam impactando e que a gente precisa se adaptar cada vez mais. Cada vez mais é importante entendermos que não basta apenas seguirmos aquilo que foi nos pré-definido há muitos anos atrás. As mudanças cada vez mais são incertas, são inoportunas ou oportunas e que vão transformar a nossa sociedade e na forma como a gente enxerga todo esse processo. No próximo slide, é importante compreender, por fim, como é que funciona um planejamento estratégico em níveis dentro de uma organização.
O planejamento estratégico é definido e construído pelos diretores, pelo presidente, pela cúpula da organização. Ali eles têm determinado qual é a visão da empresa, onde a empresa precisa chegar. A partir daquele momento que ele constrói isso, em parceria inclusive com outros departamentos internos, seja da parte tática operacional, ele passa a identificar e a construir os seus objetivos e metas. Não só da parte da cúpula, mas principalmente de todas as outras áreas. Veja no gráfico, nós temos o planejamento financeiro, por exemplo, o planejamento de produção, o planejamento de marketing e o planejamento de RH. Cada um deles possui um gerente que comanda aquela empresa. E ali, naquela empresa ou naquela organização, a partir desse momento a gente chama de área tática estratégica, ou aqueles que vão receber as ordens para executar junto às suas equipes os trabalhos estratégicos para alcançar um objetivo ou uma meta. E aquele que realmente vai executar no final é a parte operacional, como a gente vê nos itens. O planejamento financeiro, por exemplo, tem lá o plano de investimentos, plano de aplicações e os departamentos que são vinculados ao planejamento financeiro. O plano de produção, você tem a área de produção, a área de manutenção e abastecimento. A área de marketing, você tem a parte de vendas, tem a parte de propaganda e o de RH, por exemplo, você tem uma área de treinamento. O grande objetivo final é alcançar os resultados. Independentemente se seja uma empresa privada ou pública, ou uma organização, uma instituição pública, é fundamental você compreender o impacto que você tem dentro dessa instituição. O planejamento estratégico ele é fundamental para qualquer tipo e estilo de organização, porque ela nos dá um crescimento sustentável e atende às demandas da nossa sociedade, independentemente de como você atua. Quando a gente fala do planejamento estratégico, muitos olham apenas da parte privada e não é correto. Os órgãos públicos hoje cada vez mais estão se transformando e trabalhando em prol de uma necessidade emergente da sociedade para que a gente seja cada vez mais eficiente e eficaz. E assim deve ser na implementação estratégica de qualquer empresa. E a grande pergunta é, qual a sua estratégia, servidor penitenciário? É fundamental você fazer uma reflexão da importância que você tem para a sociedade. Quanto mais nós entendemos estratégia, melhor a nossa forma de atuação, independentemente se você atua no mercado privado ou público. Mas compreendendo a estratégia, como eu disse, uma análise SWOT, se você entende os teus valores, as tuas forças, as tuas fraquezas, e você compreende todo o contexto que está em volta, você consegue determinar cada vez mais projetos e planejamentos estratégicos. Assim você se torna um profissional eficiente, ou seja, o processo funciona, e cada vez mais eficaz. Os resultados que você vai colher, não só para o trabalho que você presta, mas também para toda a sociedade, é de uma qualidade extrema e consciente para que todos compreendam a sua qualidade e a sua importância nesse contexto geral. Espero que vocês tenham aproveitado até aqui, bons estudos e aproveitem os outros módulos.